Eu não sei você que tá aí me assistindo, mas eu sou muito fã de tatuagem e pra mim, sim, cada tatuagem tem um significado importante na minha vida, vem com, cara, um combo histórico gigantesco, e eu sei que muita gente não se importa muito com isso, muita gente faz tatuagem só pelo simples fato de ter um desenho bonito no corpo, mas eu nunca fiz tatuagem por esse motivo em específico, até por isso eu tenho tatuagens muito espaçadas em tempo uma da outra, e também com tatuadores diferentes, linhas diferentes de criatividade, e eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. E se você já gosta desse tema, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, se você já é inscrito, deixa o seu comentário falando se você tem tatuagem, se você gosta do assunto, e o que você acha disso num sentido geral. Tatuagem pode não ter um significado muito grande para todo mundo, mas para mim tem um significado de registro histórico. É como se fosse uma mistura de cicatriz com algo criativo também. É uma cicatriz escolhida para ficar no seu corpo até o dia da sua passagem, da sua fusão com o universo, a morte. Então, assim, basicamente, eu desenho no meu corpo para registrar momentos e situações, emoções, sentimentos diferentes que eu fui sentindo durante a vida. Isso também me lembra da minha garra, da minha força, da minha espiritualidade. Muitas das minhas tatuagens, inclusive, eu digo que esse braço inteiro, o meu braço esquerdo, ele traz esse lado espiritual muito forte, para eu não me esquecer da minha essência como ser humano e também dessa conexão com a natureza e com o universo. Então é um braço completamente temático nesse sentido. E assim, vamos começar então pelo tour das minhas tatuagens e as suas explicações. Já comenta aqui embaixo se você tem tatuagens, se elas têm significado, ou se você só tem tatuagem porque você acha bonito, porque passou na sua cabeça e você falou assim, vou fazer mesmo, e é isso aí. Para começar, eu vou tirar o meu agasalho aqui. Eu adoro esse agasalho, gente, inclusive. Mas bom, eu vou tirar aqui e vou mostrando para vocês ao longo do vídeo. Eu tenho bastante tatuagem, tá? Eu não tinha essa... Sabe, eu só fui vivendo, fui fazendo minhas tatuagens. E aí, semana retrasada, alguém parou e falou assim, nossa, você tem bastante tatuagem, né? Você sabe quantas tatuagens você tem? Aí eu parei assim, fiquei olhando e falei, nossa, não. Eu tenho esse braço inteiro aqui, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Eu vou fechar esse braço, a minha ideia é deixar ele completamente fechado. E eu também quero vir para uma parte do peito aqui, né? Então esse lado aqui completo vai ser desenhado. Esse lado aqui, eu não penso em fazer nada. Eu já comentei aqui em um vídeo falando sobre autoestima, que eu passei por uma fase muito difícil, de 14 para 15 anos. Essa primeira tatuagem eu fiz com 15 anos, depois da minha tentativa de suicídio. E foi um término de relacionamento também que eu tava passando ali, foi um momento bem conturbado, mas, né, o significado da âncora como um todo é sobre... Nas tempestades, os marinheiros, né, os piratas, os marinheiros, jogam a âncora e ela finca no chão e faz o barco ter uma estabilidade maior. Então é sobre força, é sobre representatividade de um lado emocional, é simbólico. Sabe quanto ela custou, gente? R$10. Eu fiz num lugar duvidoso, com pessoas duvidosas. E é só isso que eu tenho a dizer sobre essa primeira tatuagem. A segunda tatuagem eu fiz, na verdade, duas, só que eu escondi, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, e aí eu tomei a decisão de fazer uma nova tatuagem, porque eu já tinha idade pra isso, falei, vou me dar de 18 anos uma tatuagem, guardei meu dinheirinho, já trabalhava, falei, vou fazer. E fiz a minha segunda tatuagem, que foi essa daqui, que é um leão em uma única linha. Eu fiz o leão por dois motivos, né? Primeiro que eu sou uma pessoa muito mais dos felinos do que dos doguinhos e outros tipos de animais, assim, eu sou felino. Leonino também, né, meu signo, né, e tem esse significado. Eu não sou muito a pessoa dos signos, eu vou ser bem honesto, acho que eu fiz mais porque o leão, como animal, ele é fiel à sua família, ele protege, ele busca, ele, enfim, né, o leão na natureza, ele é selvagem e ele vai atrás daquilo que ele precisa fazer, sabe, da natureza dele. Então eu queria muito essa simbologia e é meu signo também. Aí se alguém pergunta e a pessoa tá olhando mais para um lado superficial, eu falo, é meu signo. E ficou. Eu fiz junto com esse leão a tatuagem que eu tenho na minha costela, que é uma frase que significa: o jeito que você ama a si mesmo é como você ensina os outros a te amar. É de um livro chamado Outros Jeitos de Usar a Boca. E assim, foi uma passagem muito aleatória, assim. Eu tava no refeitório da faculdade, né, na frente ali das lojas, minha amiga chegou, e ela tava com o livro na mão, assim, aí ela só olhou e falou assim, nossa, cara, olha essa frase. Aí ela virou assim, me mostrou. Aí eu li e falei, caramba, tirei uma foto, no que eu tirei a foto eu falei, eu vou tatuar isso. Foi só
foi só isso, assim, eu só olhei e falei, é isso, peguei. E não deu outra, fiz 18, foi a tatuagem que eu fiz. A questão com essa tatuagem é que eu escolhi um lugar horrível, né, que é a costela. A costela dói muito, gente, pra fazer tatu. Se você é uma pessoa mais tolerante pra dor, que bom, eu não sou. Eu lembro que eu virei de lado assim, ó, e fiquei tendo tremelique. E esses tremeliques me fez ter uma tatuagem mais falhada, né, nesse processo. E eu tinha mais uma questão de ter a tatuagem no meu corpo do que de fato ter um traço bonito ou ter uma, sabe? Eu não tinha muita precaução. Então, o tatuador que fez tanto essa daqui da costela quanto o leão não é um tatuador que eu recomendo. Eu fiz também num lugar duvidoso, tinha pouco dinheiro, aí eu queria também fazer num lugar mais barato. E às vezes o barato sai caro, né? Porque não fica tão bonito, né? Aí vocês vão vendo pelas outras tatuagens, assim, que tem mais detalhes, é mais rico ali em visão criativa. A âncora eu levei desenhada, o leão eu levei desenhado também. O da costela eu levei impresso também a fonte que eu queria, do jeito que eu queria. Eu fui já preparado. E aí, né, logo depois que então eu fiz esse leão e aqui, fingi que nada estava acontecendo, falei, não vou fazer mais tatuagem, vou dar um tempo, passou um aninho ali. Vocês acham que eu ia esperar até os 21 para fazer mais? Não. Depois que passou esse um ano, minha família descobriu a tatuagem da costela. Não foi tão rápido não, viu? Eu demorei pra compartilhar, sendo bem honesto, assim. Não foi, tipo, fiz e falei. Não, eu escondi essa daqui até não dá mais. E aí depois eu contei. Aí eu fui pra essa tatuagem aqui, que é literalmente um coração, né? O desenho de um coração, o órgão, coração. E eu falo que o meu coração é o florescer de 3 mulheres. A minha avó, minha tia e minha mãe. E aí são essas 3 mulheres que me formaram como ser humano, porque foi através da visão delas de mundo que eu também aprendi a olhar para a vida. Né? Então, quando eu fiz, eu queria trazer essa simbologia das 3 mulheres da minha vida. E isso faz muito sentido para essa tatuagem daqui também, né? Que não foi a seguinte, mas eu já vou falar dela porque agora a gente pode ligar, né, as 3 tatuagens. Durante a pandemia, eu tive uma falta assim de sentido de estudos espiritualizados, assim, sabe? Eu queria muito estudar espiritualidade e religiões também para entender onde eu me encaixava. Eu tive uma criação com base no espiritismo, no espiritualismo, assim, misturava um pouco, né? Eu fazia mesa branca com o meu avô quando eu era pequeno, ia para as reuniões de lar, assim, sabe? Então tinha uma questão, né, com esse lado, mas eu não era muito desenvolvido, assim. Então na pandemia comprei alguns livros de bruxaria natural, comprei, né, alguns livros de conhecimento religioso, de espiritualidade para me desenvolver. E aí eu entendi que eu me conecto com a natureza, né? Eu faço os meus rituais de bruxaria natural, né? Eu acho que bruxaria natural é um termo que veio assim bastante na pandemia, inclusive, já existia com certeza de antes, mas o conceito foi ficando mais popular assim depois da pandemia, eu percebi, e trouxe para minha realidade e fui estudar sobre pedra, sobre energia, sobre velas, sobre rituais, sobre coisas assim. Não fui para nenhum grupo de pessoas, né? Eu não tenho nenhuma religião específica, não vou para lugar nenhum ainda, porque eu estou buscando o meu espaço, mas por enquanto nada. Mas acho que o ponto principal é que a tatuagem veio exatamente dessa conexão com a natureza, sabe? Eu fiquei um ano preso dentro de casa, e aí eu fiz uma viagem pro Nordeste, fui para Porto de Galinhas, e eu lembro que, assim, foi uma conexão muito profunda, sabe? Eu lembro de entrar no mar e chorar, mas chorar, 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 chorar. E foi um momento também que eu me reconectei com meu irmão, que a gente sempre foi muito próximo, né? Mas ele viajou pra Austrália, daí ele voltou, e essa viagem em específico foi o momento em que eu abaixei toda a minha guarda e falei assim, irmão, eu preciso que você seja um irmão pra mim, sabe? Eu preciso de suporte, eu preciso de apoio, eu quero ser seu amigo além de, sabe, sangue do seu sangue. Eu preciso que a gente se dê melhor, né? Porque a gente teve esse espaço de desconexão e a volta. Então foi muito simbólico pra mim estar ali naquele lugar, uma lua linda todas as noites, sabe? A areia, a água, o vento, a chuva. Foi muito louco como eu me senti conectado à natureza naquele momento e eu tive a certeza absoluta de que era a tatuagem que eu queria fazer para registrar isso, assim, os 4 elementos, o universo como uma mulher, uma inspiração, uma musa inspiradora, e o sol e a lua, assim, que nos rege aí, né, durante o dia e durante a noite.
Então aqui eu me conectei como ser humano também comigo mesmo e foi muito bom. E aí eu fiz uma linha que começa na minha veia. Ó, se eu faço assim dá pra ver que começa na minha veia. É uma veia verde que aí daqui pega a pontinha da veia, sobe, 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 se liga no signo, né? Na simbologia do leão. Então é como se fosse espiritualidade, uma parte da minha personalidade e o meu desenvolvimento como pessoa, que é essa conexão com a minha avó, minha tia e minha mãe. E aí tem uma parte muito importante que eu fiz exatamente nessa época, essa tatuagem aqui de trás. Em 2022, 2021, 2022, eu estava passando por um momento de dificuldade financeira, estava fazendo estágio, fazendo faculdade, acabou a faculdade, não tinha mais estágio, comecei a cuidar da minha bisavó. Ela estava num processo, né, ruim, ela teve metade do corpo paralisado por conta de um derrame, e ela prometeu para minha mãe que ia cuidar de mim quando eu era criança, mas ela teve derrame um mês, se eu não me engano, antes de eu nascer. E para mim foi muito simbólico, me dá vontade de chorar, perdão. Foi muito simbólico poder cuidar dela, né? Porque tinha essa coisa de ela ter cuidado de mim na infância, mesmo com o derrame. Esse quarto aqui era dela, inclusive. Enfim, ela tá aqui ó, nas minhas fotinhos, minha bisa. Cuidei dela por um ano e foi muito simbólico. E ela amava flores. Ela tinha várias plantas, ela fazia a gente cuidar das plantas como se fossem filhas mesmo. Então também tem esse lado. E aí eu criei esse raminho de flores, né, para deixar ela registrada. Então eu não tinha feito esse ramo de flores com esse significado consciente. E aconteceu alguma coisa, eu não lembro exatamente o que foi, mas alguém me perguntou e eu falei, minha bisavó. Aí eu parei assim e falei, minha bisavó? Hã? Aí, tipo, sabe quando cai a ficha? Tipo, eu fiz pra simbolizar esse momento específico da minha vida. E foi inconsciente até ser totalmente consciente, né? Falando da minha avó, da minha tia, da minha mãe, e aqui tá minha bisa. Aí eu, tá, era isso. Então, foi exatamente esse o ponto da tatuagem. E assim, eu acho importante falar, tá? Eu não recomendo os tatuadores daqui, né? E nem os três tatuadores que fizeram essa parte mais espiritualizada do meu braço que eu falei, não recomendo, mas eu recomendo a tatuadora dessa arte aqui, da minha bisavó, e dessa arte aqui, que é a próxima, dessa borboleta numa adaga. É a Kate, eu vou deixar o arroba dela aqui e na descrição também. Não, ela nem deve lembrar de mim, mais ou menos, a gente nem se segue em nenhum lugar, mas eu sempre falo da Kate porque quando eu fui fazer a primeira tatuagem com ela morava em Ribeirão Pires, pertinho aqui de São Paulo, mas ainda distante. E atualmente ela já, não sei se ela ainda tem, mas ela começou a ter um estúdio aqui em São Paulo e lá em Ribeirão Pires ela cresceu muito, começou a fazer tatuagens mais realistas. Ela é muito boa, tá? Então assim, independente de ser minha amiga ou não, de me seguir ou não, ela fez um ótimo trabalho, um ótimo atendimento. Ela é muito tatuada, ela é toda estilosa, sabe? Então eu deixo aqui minha recomendação para vocês conhecerem o trabalho da Kate. E se vocês forem lá, falem para ela, olha, eu vim pelo Bruno Mudriniz, ó, porque daí, né, ela se lembra aí de mim, tá bom? Então eu vou para o significado dessa daqui, então, que é a borboleta na adaga. Basicamente, acho que foi essa daqui foi quando eu fiz 21, que eu falei, cara, 21? Agora eu posso, entendeu? Mas acho que quando bateu os 21 eu pensei, ok, agora eu sou um maior de idade em muitos países por aí oficialmente, e eu acredito que a dualidade de uma adaga e uma borboleta é muito clara, né? É como se eu sou uma pessoa muito amável, muito fofa, eu sou gentil, eu sou carinhoso, mas eu sou uma pessoa também perigosa, porque se você mexer comigo e em um lugar profundo, eu vou acabar te machucando, assim como todos, né? Somos assim, né? A complexidade de ser um ser humano é essa, a dualidade de ser um ser humano é essa, né? Você é amável, fofo, gentil e ao mesmo tempo que pode machucar pela profundidade com que você viveu, que você vive, que você sente as coisas. Então, né? Falando nisso, inclusive, tem as tatuagens da minha perna, que é Intense Boy. E a gente fala sobre essa questão de viver a vida, né, nessa simbologia toda. E veio num momento em que eu tava me sentindo... Cara, sabe aquele momento
tomando mais consciência das coisas, né? Eu percebi que eu sou uma pessoa, desde muito novo, que quando eu acredito em algo, eu simplesmente mergulho de cabeça. Eu sou intenso. Minhas paixões são assim. E tem até uma frase do Ney Matogrosso que eu sempre lembro dele falando, olha, eu não gosto de me apaixonar, porque quando a gente se apaixona, a gente perde o chão, a gente fica muito inconsequente. Prefiro o amor escolhido, a questão de você estar com as pessoas que você quer ficar ali porque você gosta, né? Então, ser intenso é difícil, né? Se apaixonar é difícil. Então, eu sempre lembro do Ney quando eu falo dessa tatuagem, mas é por isso, assim, a minha intensidade é a minha maior qualidade e, ao mesmo tempo, um defeito. Porque eu já afastei muitas pessoas por isso também, né? Tem a dualidade disso, assim como a borboleta e a adaga, a intensidade, ser um garoto intenso, é, é isso, sempre deixo claro, ó, eu sou uma pessoa intensa, se você vai entrar na minha vida, eu sou uma pessoa intensa, tá? Lide com isso. E aí, temos essa tatuagem aqui, não espere muito, riscado, nada de mim. Eu fiz essa tatuagem aqui como um ato de rebeldia, eu vou ser bem honesto. Quando eu tava saindo da casa da minha avó, tipo assim, só contextualizando vocês, tá? Não sei se você provavelmente não me conhece, deve ter caído nesse vídeo de paraquedas, ou se você me acompanha, eu não falo muito dessa questão familiar aqui, porque eu acho que é muito pessoal, mas essa tatuagem tem esse significado muito profundo pessoal. Eu vivi até os 22 anos com a minha avó, com a minha mãe, e minha mãe teve muitas questões, ainda tem, com dependência química, e ela foi internada muitas e muitas vezes, e quando eu saí da casa da minha avó era a cabeça, né, da família, ela que mantinha a casa, ela que fazia tudo, e a conversa que a gente... Várias vezes eu tentei conversar sobre essa saída da casa dela e tal, e ela sempre foi muito controladora, assim, sabe? Então, quando eu saí, a gente tava meio que num pezinho de guerra, assim, sabe? Tipo, não foi 100% paz. Então, eu fiz essa tatuagem como uma rebeldia, assim, pô, não espera nada de mim, não. Deixa eu me encontrar primeiro. Porque é isso, quando você vive uma realidade que é muito conturbada, tem algumas coisas, você precisa viver a sua individualidade, se entender para depois, né, conseguir oferecer o seu melhor para as pessoas, né? Então, essa foi a conversa que eu tive com a minha avó antes de sair da casa dela. E essa tatuagem é desse momento, assim, que foi a primeira decisão de me conhecer numa responsabilidade mais adulta, assim, sabe? Eu vou pro mundo. Eu vou para um lugar que eu posso pagar, para viver a realidade que eu posso viver, para conhecer pessoas que eu preciso conhecer, para sentir as coisas que eu preciso sentir. Me deixa um pouco. Eu sou um adulto agora eu tomo conta da minha vida. E foi dessa decisão de sair da casa da minha avó que minha vida também mudou muito, assim. Então, é uma tatuagem que significa muito. E eu tenho uma ótima relação com a minha avó, viu, gente? Não se preocupem, tá tudo certo. Ela mora bem pertinho da minha casa hoje em dia. Tá tudo bem. Essa tatuagem do pescoço é a linha contínua dessa linha aqui, ó. Então, é uma linha que começa na veia, passa pelo lado de fora e termina aqui no meu pescoço. E assim, essa tatuagem, ela veio de uma música, existe uma música chamada Save Your Tears, do The Weeknd, e tem até uma versão com a Ariana Grande. A frase em si veio da música, Save Your Tears for Another Day, certo? Veio da música. Só que eu não era tão fã do The Weeknd, tá? O The Weeknd foi um artista que entrou na minha playlist por, cara, estar em todas as playlists existentes na face da Terra, por isso que ele entrou na minha pele, na minha playlist, na minha cabeça. Não é um artista que eu sou, tipo, fã 100%, assim. Você pode me perguntar, talvez eu não saiba nem dizer quais músicas dele fazem mais sucesso. Só que a frase ficou muito clara, assim, na minha cabeça, e aí eu decidi tatuar. Exatamente nesse lugar. E aí tem essa continuidade, né? Começa aqui, pega da veia e termina aqui em cima. Então é o lado que eu falei que é mais espiritual nesse sentido. Oi. Minha tia chegou. A última tatuagem que eu fiz foi essa daqui do gatinho, que é o Kevin, que vocês conhecem aqui do canal. Inclusive, quem quiser ver o vídeo de quando eu adotei o Kevin vai aparecer aqui, depois vocês assistem. Kevin é o gato que eu adotei no ano passado, que na verdade nem era muito a minha ideia adotar um gato, mas eu cuidei dele nos primeiros dias, eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim, e é isso. Ele virou meu filho adotivo. E eu fiz uma representação dele num formato mais gótico e com um terceiro olho em cima com um piercingzinho do lado.
O terceiro olho vem exatamente do significado do terceiro olho, que dizem que o terceiro olho é quando você tem o despertar para a sua essência como ser humano. E aí trago até uma base senequiana, Sêneca, que fala bastante disso, de você procurar a filosofia como algo profundo de si mesmo, né? Como qualidades do ser humano, a sua essência como ser humano. Então, meio que representa isso pra mim. E o piercing na orelha foi só rebeldia mesmo, porque é isso, eu sou desses. Quero fazer mais tatuagens, tem uma lista gigantesca de referências. Como eu falei, eu quero fechar esse braço daqui e vir até aqui, então é um projeto aí pra vida, não tenho pressa pra fazer, mas vou fazer com certeza. Processos. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tema, por favor, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das minhas tatuagens, se vocês têm tatuagens. Se você quiser me seguir no Instagram, me segue lá e manda foto das suas tatuagens e fala assim, olha, cara, eu adoro tatuagens, eu tenho essa tatuagem com esse significado. Eu vou adorar ver a sua tatuagem, tá? E eu esqueci de falar, mas a tatuagem da perna foi feita com a Gabi e a daqui do braço foi feita com a outra Gabi que divide estúdio com a Gabi. Muitas Gabis, mas é isso. Vou indicar o trabalho delas duas porque são tatuadoras muito legais e também fazem um ótimo trabalho. Eu conheci elas faz 2 anos e desses 2 anos pra cá elas só evoluíram muito no traço, nos desenhos, na qualidade de entrega. Elas estão num estúdio incrível que tem mais espaço já para até outros tatuadores. E assim, um crescimento desse em 2 anos muito bom, muito significativo. Então, né, carismáticas, fazem um bom trabalho. É isso aí, indicação, tá? O que mais? Deixa eu ver. Kate, a Gabi. E essa daqui eu não tenho nem como indicar, porque foi eu fui furar o nariz na Galeria do Rock aqui em São Paulo. Tinha um cara lá que falou que tava aprendendo a fazer tatuagem. Eu falei, eu quero fazer uma tatuagem. Tu faz? Tem tempo agora pra fazer? Dele, aham. Aí eu subi, a gente fez essa tatuagem em tipo 15 minutos e eu fui embora. Com o piercing e com a tatuagem. Tadã! Não tem muita história, mas é isso. Então, é isso. Vou deixar os arrobas aqui embaixo, inclusive o meu. E é isso. Te vejo, então, no próximo vídeo deste canal. Aqui o Kevin. Vou mostrar pra vocês. Ele tá enorme, gente. Esse é o Kevin. Hoje. Dá oi pras pessoas. Oi. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!